Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos aqui aos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, onde às sextas-feiras sempre fazemos uma reflexão sobre um tema espírita. Hoje vamos refletir sobre este tema que vamos rodar aqui embaixo, um olhar sobre si, um olhar sobre o outro. Isto é, vamos olhar para um ensinamento de Cristo a propósito da harmonia, da fraternidade. Cristo, ao falar-nos da caridade, no seu conceito, eh, aponta para que nós sejamos benevolentes, sejamos indulgentes com o nosso próximo, e estejamos sempre aptos para o apoiar. Ora bem, mas nós para sermos benevolentes ou indulgentes, benevolentes com palavras ou indulgentes com as faltas do próximo, nós temos que nos conhecer primeiro a nós, não é? Entender-nos primeiro a nós, autoconhecer-nos. E então, quando nós entendemos as nossas fraquezas e imperfeições e como as combater, estamos em melhor situação para poder avaliar o outro e poder, enfim, exercer a caridade como o Cristo nos ensinou. É este o tema geral sobre que vamos hoje refletir, mas antes disso vamos não só saudar o nosso companheiro Érico, mas até pedir-lhe também para ele dar início aos nossos trabalhos com uma conversa com Deus, como é nosso hábito. Érico, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. E vamos à prece. Deus envia para nos auxiliar sempre os bons espíritos. Que os bons espíritos possam nos intuir boas ideias, bons conselhos. Que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, possa estar ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo. Que possamos progredir sempre em direção a Deus, moral e intelectualmente ascendendo na escala evolutiva. Que possamos adotar a caridade tal qual Cristo nos ensinou, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. E extirpar dos nossos corações os vícios do orgulho e do egoísmo, que são chagas da humanidade. Que possamos ficar em paz essa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Érico, por nos saberes comunicar estas boas energias e colocar-nos assim numa predisposição melhor para estudarmos então este tema que tanto tem a ver com a harmonia, com a fraternidade, com a caridade na perspectiva cristã. Nós escolhemos, como vos dissemos, este título exatamente para abarcar estas questões da forma como nós percebemos a realidade,
e como nós avaliamos o outro e como, em função disso, já que sempre julgamos o outro pela nossa verdade, podemos efetivamente melhorar-nos nesta nossa relação com os outros seres humanos. Então, comecemos por olhar para a forma como nós percebemos a realidade, tendo a ideia que vemo-la sempre de forma diferente do outro. Damos aqui um exemplo. Imaginemos que temos uma casa e queremos vendê-la para ir comprar outra ou para ir viver para outro país. Ora bem, a ideia que nós temos da nossa casa, bem, há de ser boa, não é? Há de ser um palácio, um palacete. Portanto, e então nós valorizamos-la bastante e queremos até um preço que nos parece justo, mas que o comprador, o que é que, ao olhar para a mesma casa, vai ter logo outra ideia. Vai-lhe parecer mais pequena, menos boa do que nós. E até vai querer diminuir o preço. Mas, se o comprador tiver que ir ao banco pedir dinheiro emprestado para fechar negócio connosco, bem, o banco ainda vai ver a casa mais pequena, menos boa, para que empreste menos dinheiro e com juro maior. Bom, e se no processo ainda tiver que se chamar um avaliador que seja pedido pelo banco ou seja pedido pelo comprador, bom, até vai parecer uma tenda, ele ainda vai olhar para ela ainda com os olhos mais redutores. Então estamos a ver que a realidade é uma coisa e a verdade é outra. A versão segundo a qual nós vemos aquela realidade é outra. Depende muito, por exemplo, dos nossos interesses. E claro, as verdades que estão intimamente ligadas a interesses muito importantes para nós acabam por ser mais difíceis de nós abandonarmos. Não é? Nós, nesta situação, vamos tentar sempre convencer o comprador dos benefícios, das vantagens, das características boas que tem a nossa casa e ele sempre desfazendo. Portanto, então quer dizer que os interesses acabam por contaminar ou condicionar a realidade, criando verdades, versões da realidade bastante fortes em cada um de nós. Olhamos agora para outra situação de verdade também. Esta é uma composição com restos de uma carreta de um carteiro, julgamos nós, que se encontra no Museu do Norte da África. Está bem organizada, não é? Nós, até se nos deslocarmos a esta janelinha, que tem um alinhamento muito próprio das peças, dos destroços da carreta, dá para ver o que se julga ser a cara do carteiro. Mas nós, por exemplo, queremos mostrar em casa, depois de termos aqui vindo, queremos mostrar em casa o que nós vimos e se calhar até aproveitamos para tirar uma fotografia pela janela. É a verdade, é a nossa verdade. Mas imaginemos que há outra pessoa que não tem o conhecimento que existia lá aquela janela, ou não se apercebe, ou que estava com muita pressa e passa só ao lado, mas também quer mostrar em casa o que viu. E tira esta fotografia, B. Tem a verdade, B. Estamos a falar da mesma realidade, certo? Mas parecem diferentes, não é? E nós, que até levávamos um celular, um telemóvel que tem uma máquina de vídeo, até fizemos aquele vídeo que nós vimos, que é uma melhor verdade do que a A e do que a B, já que as engloba. Mas ainda assim,
não é uma verdade absoluta, até porque não engloba tudo. Imaginemos que podíamos filmar de cima ou de trás e quantos detalhes mais lá estaríamos. Isto é, acabamos de novo por ver a mesma realidade, mas segundo as nossas versões. A versão de cada um de nós, a que chamamos verdade. Só que estas têm eh, uma característica um bocadinho diferente. Na formação destas verdades que estão ligadas ao conhecimento, isto é, são verdades que são geradas por conhecimento ou ignorância nossa. Ignorância, por exemplo, de quem gerou a verdade B, não sabia que ali estava a janela. Eh, Nós que sabíamos que estava ali a janela, mas nós estamos, quando são convicções, verdades que nós geramos baseadas em conhecimento, são menos fortes, porque facilmente, se nós imaginemos que encontramos um amigo que também foi a esse museu e nós tínhamos visto a janela. E ele, por acaso, era das pessoas que não tinha visto a janela, que até só tinha passado assim do lado e até tinha tirado uma fotografia, igual a esta B. E nós dizemos: tu não reparaste que existia lá uma janela e tal? Olha, até via-se a cara do cara, epá, não vi e tal, não sei o que mais. Mas ele aceitará tranquilamente. Epá, a próxima vez que lá for, vou ver, mas interessante, ainda bem que tiraste uma fotografia, que assim fiquei também a fazer, e até vou contar lá em casa que, olha, até havia mais esta perspectiva, só que eu não passei por lá. Estão a ver? Facilmente cedemos quando, quando as coisas estão relacionadas com o conhecimento, não há assim muito, não há um interesse, como seja um interesse monetário, ou o que está envolvido na casa, etc. Portanto, temos todos que ter a noção que a verdade é tão somente uma versão da realidade. Ninguém consegue deter a verdade absoluta. Só Deus exigiria uma perfeição que só Deus. Ora, isto é muito importante nós termos bem cientes e sermos humildes ao ponto de reconhecer isto, porque a nossa relação com o outro tem que ser entendida nesta base e melhorará muito quando nós entendermos que a verdade, ele tem direito à sua verdade tal como nós, ok? E podemos melhorar a nossa percepção da realidade se conseguirmos ser construtivos. Ouvir a dele, ele ouvir a minha e juntarmos as duas por forma a irmos com uma melhor. E aqui começa o desenvolvimento não só da humildade, mas também da construtividade, da fraternidade, da cooperação, que é muito importante na relação com os demais. Então, posto isto, vamos começar por olhar para as causas e soluções das nossas verdades e como é que nós podemos controlá-las por forma a serem o mais justas possível, para que depois possamos então avaliar a do outro, para que o nosso olhar sobre o outro tem que necessariamente passar por um olhar sobre nós, um olhar benevolente, conhecedor e humilde, para que possamos ser indulgentes e benevolentes com o outro e poder apoiá-los. Olhemos para nós, mais importante, autoconhecermos. Olhando para nós, quais são as causas e as soluções das verdades que criamos? Bom, podemos vê-las sobre dois conjuntos. Um primeiro conjunto são o que é que afeta por iniciativa nossa, nós próprios, a nossa ideia, gerado por nós. Como é que nós deturpamos a realidade com coisas nossas, ok? Também podemos olhar por outro grupo, que é a pressão que os outros exercem sobre nós. Os espíritos exercem sobre nós, sejam eles encarnados ou desencarnados, que também condicionam e nos levam a criar uma verdade diferente. Olhemos para o próprio, para o próprio. Quais são as causas e quais são as soluções? Bom,
As causas na geração de verdades menos exatas têm muito a ver com a intuição. E porquê? Diz-nos o pensamento sistémico, é uma área científica das ciências mais modernas, que se insere nas ciências da complexidade, que o homem vem equipado com 3 ferramentas para conhecer a realidade. Uma delas é o conhecimento formal, isto é, nós vamos à escola, somos formados numa determinada área do saber. Por exemplo, um eletricista forma-se em eletricidade, um canalizador em tratamento de águas e canalização, um médico em medicina, enfim, por aí adiante. E então, se nós, perante um problema na vida, temos conhecimento formal para o resolver, um eletricista um problema de eletricidade, um canalizador um problema de águas, um médico uma gripe, uma constipação, enfim, de alguém que o procura. Bom, o problema fica, em princípio, resolvido, porque recebemos conhecimento formal. Os problemas começam quando não temos esse conhecimento formal, como, por exemplo, o eletricista que se vê perante um problema de um rompimento de um tubo de água em sua casa, ou um canalizador que se vê com um problema de eletricidade em sua casa. Bom, entra em função uma segunda ferramenta com que Deus nos equipou a todos nós, que é a experiência, isto é, o saber de experiência feito. Isto é, o eletricista realmente não foi formado em canalização, mas já no passado, na casa dele tinha-se rompido um cano e ele conseguiu resolver, fechou a água, foi comprar um cano e com o conselho de um canalizador amigo que deu-lhe umas dicas e ele resolveu o problema. Portanto, e o problema parece-lhe parecido agora e com a experiência ele vai tentar resolver. Pode resolver com sucesso ou não, mas pode ser que sim. Portanto, vamos imaginar que sim. Não é um conhecimento formal, é de experiência quase feito. Ou, ao contrário, um canalizador tem um problema de eletricidade em sua casa. Bom, ele não é eletricista, mas já no passado teve lá um curto-circuito em casa e lembrava-se que tinha sido água, que tinha caído nos fios e desligava um determinado disjuntor, e ele, com umas dicas de um eletricista, perguntou ao eletricista, um amigo e tal, não sei o que mais, e ele ajudou-lhe e disse, substitui esses fios, vê lá se não está aí a cair água, ele descobre lá uma coisa onde estava a cair água e tal, e resolve o assunto. Portanto, já no passado tinha uma experiência. É o empirismo, ou já passamos por algo parecido, ou alguém passou e nos dá uma ideia. E o problema fica resolvido na mesma. Os problemas mais graves da nossa vida aparecem quando falham estes 2 primeiros. Isto é, não temos nem conhecimento formal, nem temos experiência prévia. Então, o que é que nos sobra? Sobra-nos a terceira e última ferramenta que está à disposição do homem, que é a intuição. Isto é, nós não temos conhecimento, nós não passamos por aquilo, mas temos o problema à nossa frente e a gente vai tentar imaginar por similitude, a que é que ele mais ou menos se compara a algo que a gente tenha conhecido. E a intuição aqui vai nos gerar modelos mentais. E aqui começamos a estar muito incertos. Podemos cometer grandes erros, podemos desviar-nos muito da realidade. E o pensamento sistémico intervém muito nesta área, ajuda o homem a diminuir estes erros que a intuição sobre um determinado sistema, em que é sempre mais importante as relações entre as partes do que o número de partes, causam às vezes efeitos que nós não estamos à espera, e o pensamento sistémico existe exatamente para isso, endereçar esta complexidade. Mas esta intuição, vejam como ela pode ser, nos pode levar a caminhos que podem conduzir a um desastre. Por exemplo,
por nós não conseguirmos interpretar bem a realidade. Ficamos com uma verdade muito diversa da realidade. Porque vamos por modelos mentais. Vou-vos dar um exemplo. Imaginai esta situação. Temos aqui um balde de água e fizemos 3 furos de um lado e 3 furos do outro. E agora perguntamos nós, por onde é que sai a água? De que maneira sai a água? Como à esquerda ou como à direita? Bom, há de haver pessoas que se calhar dizem, não, é como à esquerda, sai assim concêntrico. Outras vão dizer que é para a direita. Bem, só há aqui uma solução certa. E é apenas a da direita. E porquê? Porque aqui oculto no desenho, que não está evidente, está ali uma força, uma relação entre o peso da água e a pressão dela, a força, que faz com que a água que esteja no fundo do balde tenha maior pressão, porque tem um peso de água maior, e então jogue mais longe. É um pouco como quando nós mergulhamos numa piscina, também começamos a sentir pressão nos ouvidos à medida que vamos mais fundo. Depois regressamos outra vez e alivia. Ora bem, portanto, para quem tem conhecimentos de pressões dos líquidos, ou já mergulhou numa piscina, ou já furou um balde e coisa, não teria problemas em responder que é da direita. Mas haveria pessoas que se calhar gostariam de responder que é da esquerda. Estão a ver como os modelos mentais nos podem conduzir a situações muito díspares, muito afastadas da realidade. Vamos dar outro exemplo. Estes exemplos vêm naquele livro que vimos ali há pouco, é o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que abordamos isto. E temos lá muitos exemplos. E estes são exemplos que lá vêm. Por exemplo, esta situação em que queremos montar um candeeiro de jardim, um candeeiro solar, e que funciona da seguinte maneira: o candeeiro tem uma haste e tem um abajur e tem a lâmpada. E aquela caixinha preta é um sensor fotoelétrico, isto é, que vai ser impressionado pela luz do sol ou a sua ausência. Como é que funciona, como é que queremos que funcione a luz? Queremos que quando o sol se puser, ela acenda. Quando na manhã seguinte o sol nascer, ela apaga. Ora, o sensor da luz, para receber a luz do sol, é essa caixinha preta. Onde devemos posicionar o sensor? Como à esquerda, por baixo da luz, na haste vertical, ou como à direita, por cima do abajur. Bom, em qualquer uma das situações, a luz vai funcionar. Mas só uma delas está mais certa. Reparei. Só colocando como à direita, é que nós vamos ter lâmpadas durante bastante tempo. Porque, embora funcionem em qualquer uma das circunstâncias, se nós o colocarmos como à esquerda, nós não vamos ganhar para lâmpadas. Vamos fundir uma lâmpada logo na primeira noite, se calhar. Porquê? Porque, reparai, estando ali, o sol, quando se puser, deixa de incidir no sensor e ele manda acender a luz. Mas de imediato ele recebe a luz da própria lâmpada e então dá ordem para apagá-la. Depois, no segundo a seguir, recebe outra vez luz dela, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É provável que nem uma noite demore a lâmpada. Se nós pusermos, porém, como aqui à direita, não há esse problema, porque o sol põe-se, ele manda acender a luz, como está protegido da luz da lâmpada, não há problemas. Está na obscuridade durante toda a noite. Só quando o sol nasce no dia seguinte é que torna a incidir no sensor e acende. Estão a ver como em todos os sistemas há ali umas relações ocultas que nós temos que entender e que não está evidente. Que não está evidente. E podemos, com a intuição,
podemos criar um grande desastre por um desvio muito grande da interpretação do problema com que nós estamos a trabalhar. Imaginemos um outro caso, imaginemos um menino que já nasceu no tempo dos celulares, dos telemóveis, já não conheceu o telefone fixo, mas ele vai à casa do avô e o avô tem lá ainda um telefone fixo com fio e tal. E ele entra e vê o avô neste estado assim. O que é que ele fica assim a pensar? Mas o que é que se está ali a passar com o avô? E ele é capaz de pensar que aquele fio é apenas uma corrente que liga o celular ou o telemóvel ao pulso do avô, que é para o avô não o perder. Estão a ver como são os modelos mentais? Muito bem. Portanto, estamos a ver quais são as causas que criam as verdades, as nossas verdades. Quando elas são muito dispares da realidade e podem acontecer muito em particular com a intuição, nós temos que aprender a lidar com elas e a tentar reduzir esse erro que pode ser provocado, nomeadamente pelos modelos mentais. Bom, quais são as soluções que se nos oferecem? A primeira coisa é reconhecer exatamente isso. Reconhecer que ninguém é dono da verdade. Ninguém consegue ver a realidade ou a verdade absoluta. Apenas vemos essa realidade segundo uma versão, que é a nossa verdade. Depois, e para um espírita que conhece o valor da prece, sempre, em qualquer momento, podemos utilizar a prece. Com o seu caráter triplo, Qual o caráter geral vamos da falar. prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, agradecer e pedir. Ora, todos beneficiamos da prece. E quando nós não estamos a compreender um determinado problema que se nos está a colocar e precisamos de entendê-lo, se nós fizermos uma prece pedindo, evocando o nosso anjo da guarda, evocando a Deus, aos bons espíritos, para nos auxiliarem a ver melhor aquele problema, a ver melhor, por exemplo, o outro, o que o outro está a fazer, compreender melhor o que o outro está a fazer, de certeza absoluta que se acercarão de nós pessoas mais conhecedoras, que podem reduzir e sugerir-nos ideias que reduzam os nossos modelos mentais a respeito do outro ou a respeito deste problema. Portanto, a prece é sempre uma boa solução e que pode ser usada quer em SOS, quer quando estamos necessitados de entender o problema que nós não estamos a perceber porque temos que encontrar uma solução rapidamente, ou usá-la como se fosse uma vacina, de uma forma regular. Se nós nos habituarmos a fazermos uma prece com regularidade, por isso mesmo nós também fizemos uma prece aqui no início, o Érico fez essa prece para nós, terminaremos da mesma maneira. Portanto, é sempre bom, atrairmos boas energias, atrairmos por afinidade, atrairmos bons espíritos, mais esclarecidos do que nós, que nos podem ajudar a diminuir o afastamento da realidade que a nossa intuição faz produzir. Portanto, habituemos-nos a orar com regularidade. É como se fosse uma vacina. Estamos em permanência com bons espíritos, com pessoas que estão interessadas em nos ajudar, espíritos mais esclarecidos e, claro, sempre disponíveis para, no momento de urgência, em SOS também acudir. Mas claro que é necessário
porque nós temos que resolver os problemas por nós próprios, é necessário nós aprendermos a controlar esses modelos mentais. E o que é que nos diz o pensamento sistémico sobre isto? E como vos disse no nosso livro, nomeadamente logo no primeiro capítulo, falamos muito sobre isto e depois fazemos uma aplicação ao espiritismo. Nós, para combatermos os defeitos, as distorções da realidade que os modelos mentais nos trazem, temos que fazer uma análise sistémica, isto é, vocês viram ali naqueles casos que vos apresentei, nós tivemos que ir à procura de relações que ali estão dentro e que não são visíveis, como era a pressão da água, ou como era o raio de luz da lâmpada, que só pelo desenho não se vê, que também não é, o do sol era mais fácil de compreender, o da lâmpada era preciso compreender como é que a coisa, o sistema funciona, quais são as relações entre as partes. Portanto, olhar para o sistema e tentar perceber como é que se relacionam aquelas partes uns com os outros, porque num sistema são sempre mais importantes as relações do que o número ou a qualidade das partes. E tentar perceber isso no tempo, no antes, no durante e depois. Portanto, nós vimos ali, por exemplo, o candeeiro do jardim. Bom, quando o sol se põe, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece ao sensor? O que é que acontece à lâmpada? Depois da lâmpada acender-se, o que é que acontece ao sensor? Está protegido? Não está protegido? Vai outra vez funcionar? Estão a ver? Portanto, vermos isto ligado no tempo. E se nós fizermos este esforço, pois acabamos por evitar erros, como podíamos evitar naqueles modelos que vimos, acertando, tendo noção da água, da pressão da água, escolheríamos logo a solução que era à direita, que era aquela que jogava a água mais longe, mais em baixo, onde o peso da água é maior, ou no sensor, no candeeiro do jardim, logo entenderíamos que teria que ser por cima, mas isto só é evidente se começarmos a pensar nas relações, como no antes, no durante e no depois, entre os vários elementos. Portanto, munidos destas 3 ferramentas, nós estamos em condições de poder reduzir substancialmente os erros das nossas verdades em relação à realidade. Mas, claro, nós também criamos verdades por influência dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados, dos espíritos. Todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Ora bem, vamos de novo olhar quais são as causas e quais são as soluções. As causas. Um facto típico, um facto mais típico, mais contundente da influência que um espírito pode exercer sobre nós é quando se fala em obsessão. Quando alguém, seja encarnado ou desencarnado, nos está a obsidiar, nos está a tentar pressionar num determinado sentido, seja encarnado ou desencarnado, dá igual. Portanto, temos um obsessor, temos um obsidiado. Neste desenho, nós queremos, com este triângulo, significar que, no nosso lado, o possível obsidiado, está a base maior de controlo em relação à ideia que nos querem transmitir. Do lado do obsessor, só está aquela que eu permitir, é uma pequena abertura. É a abertura da minha vontade, isto é, da minha iniciativa. Portanto, a iniciativa do obsessor, seja encarnado, seja desencarnado, está condicionada pela minha. Se eu me aperceber que estou a ser condicionado, eu só aceito se eu quiser. Agora, quanto mais eu acompanhar aquele obsessor encarnado e escutá-lo sobre aquelas ideias e posso não concordar de princípio, mas depois começo a gostar de falar com ele, de ouvir as ideias dele, embora me pareçam muito esdrúxulas e tal. Claro, estou cada vez mais a deixar-lhe uma iniciativa maior. E há um dia que estou a pensar como ele.
E isto também ocorre desde o mundo espiritual. A obsessão simples caracteriza-se por nós reconhecermos uma determinada ideia que não é nossa, e darmos conta que estando a ser sugerido por um espírito, mas é como se fosse uma mosca que anda ali à volta, um mosquito. Está bem, mas eu. E nós estamos conscientes disso e não damos cabimento. Outra coisa é eu começar a pensar uma e outra vez nessa ideia, vou ficar com a monoideia e claro, vou-me obsidiar, vou ficar com aquela ideia. Portanto, isto é, quanto maior permissão nós dermos ao obsessor, seja ele, seja encarnado, mais probabilidade temos de passarmos a pensar como ele, a ter uma verdade como a dele, e que de princípio até nós era contrária a nós. Vamos olhar para um caso muito concreto e grave, de ordem espiritual, que é uma possessão. Vai até mais além do grau, dentro da obsessão, há a obsessão simples, fascinação e subjugação, mas também há a possessão. Kardec reconhece isso a partir de 1863. E vamos ver uma possessão por um espírito malfazejo, porque a possessão também pode ser, contrariamente à subjugação, que é só executada por um espírito malfazejo, a possessão também pode ser executada por um espírito bom. É essa a grande diferença. Vamos olhar para este caso concreto. Queridos amigos, o que aconteceu a esta médium, esta moça, consciente ou inconscientemente, mas é médium, ela depende da permissão, ela deu uma permissão tamanha àquele espírito que possuiu o seu corpo e era um espírito mal intencionado, porque podia ferir a moça, não é verdade? Podia magoá-la. Mas porquê é que isto acontece? Bom, nós é que mandamos no nosso corpo. Deus deu-nos a cada um de nós a responsabilidade de mandarmos a nossa vida. Deu-nos uma inteligência a cada um de nós. Todos nós temos uma alma que tem uma inteligência, tem as várias memórias e produz a vontade. Portanto, isto, tudo o que possa acontecer, casos como este, tem que ser porque nós, em seu tempo, permitimos, em algum momento, nem que fosse subtilmente arrastados para esta situação até chegarmos a este ponto. Claro, isto tem solução. Veremos. Mas isso é para vos dizer que, realmente, nós, nas causas das influências de espíritos encarnados ou desencarnados, de que a obsessão é um paradigma muito concreto, tínhamos a ideia que passou por nós é que autorizamos. Nós é que em algum momento permitimos isto. Portanto, soluções. Bom, de novo, reconhecer e aceitar que ninguém tem a verdade absoluta, que nós vemos a realidade segundo a nossa versão. E essa versão pode ser produzida por nós, nomeadamente quando nos equivocamos com modelos mentais, mas também pode ser condicionada e produzida por aceitação nossa de ideias dos outros, como a obsessão, que pode chegar à possessão, como vimos aqui. A prece, de novo, sempre útil, sempre nos ajuda, mesmo numa situação destas, muito importante mesmo. A médium que está em dificuldades, se ela se lembrar de pedir, sentir a aproximação do espírito, sentir-se a começar a ficar perturbada, pedir em SOS e habituar-se todos os dias a rezar, invocar o seu anjo da guarda, invocar a proteção, pois constrói uma boa defesa. E claro, nestas questões de reconhecer e aceitar, e quando chegamos à obsessão em particular, o livro dos médiuns ajuda-nos muito nisto. Porque nos ajuda
a reconhecer em que grau estamos. Por exemplo, obsessão simples. Diz-nos o capítulo 23, na segunda parte do Livro dos Médiuns, com o título da obsessão, diz assim: a obsessão simples é caracterizada por um espírito se impor a um médium, imiscuir-se nas comunicações e apresenta-se em lugar dos que são evocados. E médiuns somos todos nós, ok? Estamos a falar, no caso até de unidade ostensiva, mas todos nós. Portanto, nós sentimos que anda aqui uma ideia a querer impor-se à minha ideia. Se eu sou médium ostensivo, e ainda por cima de psicografia, por exemplo, ou de psicofonia, aparece ali, então de psicografia aparece ali aquela ideia. E muitas vezes aparece com identificação de outras pessoas, está a mistificar, ok? Mas isto caracteriza-se, todos nós somos sujeitos a isso, que sejamos ostensivos ou não. A mediunidade é uma capacidade orgânica e todos somos influenciados, quer por espíritos encarnados, quer por espíritos encarnados. Devemos manter no patamar da obsessão simples, porque é o patamar em que nós somos capazes de sair dela, pelos nossos meios. Porque reconhecemos que não é nosso, que é de alguém que nos está a tentar pressionar. E então, a nossa iniciativa somos nós que mandamos em nós. Bom, mas nós podemos, se começamos a pensar muito naquela ideia, se não concordamos muito com ela, mas até gostamos de pensar outra vez e tal, começamos a evocar aquele espírito sem querer, só por estarmos a pensar naquela ideia que ele nos está a meter. Bom, podemos ir para um grau mais grave, que aí já não é o espírito só a impor-se, mas já faz criar uma ilusão, faz-nos criar uma ilusão de tal maneira que aquela ideia que nós até não lhe achávamos grande piada e de princípio, esta ideia não estou interessado nela, coisa e tal. Mas, como nos fomos pensando e tal, e sempre, portanto, ao pensar nessa ideia, estamos a evocar o espírito, às tantas começamos a mudar nós de opinião, e aquilo que não nos parecia bem até nos começa a parecer melhor e tal, e começamos a ser iludidos. Aqui as coisas começam a ficar complicadas, porque como é que os espíritos fazem? Paralisam-nos o raciocínio, iludindo-nos. E, nomeadamente, para aqueles que recebem comunicações, iludem-nos relativamente às comunicações. Aqui estamos no domínio da fascinação. E aqui já é necessário que outra pessoa nos faça ver que nós estamos a ser iludidos, porque nós próprios já confundimos aquela ideia como nossa. Aquilo que antes não era nosso, agora já é. Bom, mais grave ainda é a subjugação, porque aí já passa por uma constrição mesmo, que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Aquele caso desta moça que nós vimos pode ser considerada ou uma subjugação ou uma possessão. Subjugação, porque é sempre que é um caso deste, com uma constrição que paralisa a vontade e vê-se estes movimentos do corpo, vê-se que há ali uma vontade terceira, que não é... A moça não se ia deitar para o chão e magoar-se, não é? Portanto, mas ela que permitiu que o espírito entrasse e a controlasse daquela maneira. E como é mal intencionado, só pode ser ou subjugação ou possessão. Portanto, e claro que a possessão, embora não venha dita no Livro dos Médiuns, porque na altura que foi feito o Livro dos Médiuns, em 61, Kardec dizia que a possessão era subjugação. Mas, mais tarde, e as pessoas vão sempre mudando de ideias, cá está, vamos mudando de verdade, à medida que temos maior conhecimento, e ele chega à conclusão, em 1863, por observação do caso da senhorita Júlia, de que ele faz um relatório na Revista Espírita, de dezembro de 63, ele reconhece que aquilo que está a observar, dado o controlo que aquele espírito exercia sobre a senhorita Júlia, e era um espírito bem intencionado, não era mal intencionado, obrigou a rever o conceito um tanto absoluto que ele tinha, em que dizia que a possessão não existia, só existia a subjugação. Então, a partir desse momento, ele considera
para além da obsessão, ciúmes, fascinação e subjugação, a possessão. E de tal maneira que em todas as obras da codificação fundamental, dali para diante, ele reconhece a diferença, nomeadamente na Gênese, que no capítulo 14 ele vem distinguir claramente a subjugação da possessão. Portanto, mas o grau de controle pode ser o mesmo, a constrição pode ser o mesmo, só que na possessão pode ser feita por um espírito benfazejo ou um espírito malfazejo, enquanto na subjugação é sempre um espírito malfazejo. Bom, isto reconhecer e aceitar, entendermos em que ponto nós estamos. Só quando nós entendemos qual é a gravidade da nossa situação, estamos em condições de sair dela. Portanto, a prece já vimos, a partir da fascinação para a subjugação e possessão, pois, já só com uma terceira pessoa. Já só com alguém que fale com o espírito, doutrina o espírito. Nós vimos naquele caso daquela moça, vimos um moço que estava a socorrê-la, estava a falar com o espírito que estava ali, a dizer para ele sair, para ele deixar. Estava a doutriná-lo de alguma maneira. E doutrinar um espírito é um trabalho muito importante e muito sério. Absolutamente necessário numa reunião mediúnica espírita. Porque é o doutrinador quem pode ajudar o espírito, ajudando o obsidiado, a compreender o que de mal está a fazer, a compreender o quanto está a deturpar a realidade e a colocar no obsessor, no obsidiado, aquela verdade que não é boa para ele. Portanto, e nós podemos, olhando para o livro dos médiuns, temos lá 2 capítulos muito importantes que importa para um doutrinador, para que, exercendo caridade, poder ajudar o obsidiado e o obsessor, que é o capítulo das evocações, como evocar, que espíritos evocar, e o das perguntas aos espíritos, que perguntas nós podemos fazer. O doutrinador, que deve estar presente em todas as reuniões mediúnicas, porque para haver uma reunião mediúnica, tem que haver, para haver um ato mediúnico, tem que haver um médium e um espírito. Isso, pronto, ok. Aqui há um ato mediúnico. Só que, se só há um médium e um espírito, como é que podemos afirmar, uma terceira pessoa pode afirmar que há uma reunião mediúnica? Não há, porque eu, aqui ao meu lado, está de certeza o meu espírito guia. E que de certeza me está a intuir. Mas vocês estão a ver numa reunião mediúnica? Não. Certo? Ok. Então, para haver uma reunião mediúnica, uma reunião a reunir. Então tem que haver um médium, um espírito comunicador e um doutrinador. Ok? Que até pode ser o diretor da reunião mediúnica. Ok? Que fale com o espírito. E este doutrinador tem que ser um conhecedor do fenómeno e da doutrina espírita, se for uma reunião mediúnica espírita. Portanto, tem que ter a capacidade de orientar, quer o espírito comunicante, quer o médium. Ok? Portanto, é uma razão que orienta. Tem que ter um sentimento que conforte, tem que ser determinado, mas afável. Mesmo perante um obsessor, tem que ser determinado, mas tem que ser afável para poder. Ninguém é perfeito. E um obsessor é nosso irmão também. Nós também obsidiamos outros, nem que seja os nossos amigos, os nossos familiares, quando queremos convencer de uma determinada ideia. Portanto, e temos que ter a capacidade de cumprir uma das características da caridade cristã, que é o apoiar. Apoiar, auxiliar o outro, sermos determinados, sermos conhecedores e auxiliarmos quer o obsessor, quer o obsidiado. É um papel muito importante deste doutrinador.
há um livro interessantíssimo que eu vos recomendo, não é da codificação fundamental, mas é escrito por Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática, que é muito bom para ajudar-nos a doutrinar espíritos. Bom, e então aprender. Portanto, reconhecer, orar em SOS, em vacina, aprender, preparar-nos para doutrinar, no caso de tentarmos socorrer alguém em fascinação, para além de fascinação, em fascinação, subjugação ou possessão. Portanto, e para isso, aprender como aplicar todos estes conhecimentos. Portanto, e isso o livro dos médiuns também nos ajuda. No capítulo 23, fala da obsessão, os meios de a combater. O que é que lá nos diz? Obsessão simples. Devemos provar ao espírito que lhe é possível enganar. Então, nós estamos debaixo de uma monoideia, de uma ideia que não está sempre a vir à nossa cabeça, mas nós não concordamos e reconhecemos, estão aqui a tentar condicionar para uma determinada verdade que eu não quero. Então, vamos provar ao espírito encarnado ou desencarnado que lhe é possível, é impossível enganar. Vamos cansar-lhe a paciência e vamos apelar ao nosso anjo da guarda. É fazer uma prece ao anjo da guarda e vamos ter esse auxílio. Portanto, a obsessão simples é a única que uma pessoa sozinha pode resolver. Por isso é que todas as outras formas mais graves de obsessão e possessão se tratam por redução à obsessão simples, que é a única que a gente pode tratar. É como eu ter medicamentos em casa para uma doença que eu tenho. Eu vou tomando medicamento, já sei qual é que é. Mas se me surge um problema mais grave, eu não vou tomar. Eu estou a ter dores constantemente e vou tomar só analgésico, não vou ao médico procurar a causa da dor, pois vou morrer daquilo, provavelmente. Aqui, a partir daqui, portanto, quando excede a nossa capacidade de lidar com o problema, pois nós começamos a ficar piores. E na fascinação, lembrai-vos, diagnosticá-la significa o indivíduo está iludido. Aquela ideia passou a ser, nós pensamos que é a nossa, somos médiuns ostensivos e recebemos comunicações, achamos que nós é que recebemos os melhores espíritos, os mais esclarecidos, nós não queremos ouvir críticas às comunicações que vêm através de nós, portanto, estamos a ser ludibriados. Portanto, e o que é que aqui já exige que uma ou outra pessoa intervenha? Um doutrinador, um amigo que nos faça ver que nós estamos a ser iludidos. E tentar, então, ainda convencer-nos disso, para que nós, se aceitarmos essa ideia e, pela nossa razão, chegarmos a essa conclusão, ainda há tempo a reduzi-la à obsessão simples. E aí nós conseguimos, outra vez, percebemos, estou a ser enganado, espera aí, não me enganas, ok? Obsessão simples. Na subjugação aí já não há hipótese, aí já tem mesmo que ser um terceiro. É aquela situação que vimos ali, que ela está do nível de subjugação ou possessão daquela moça. Portanto, é necessária a intervenção de um terceiro, neste caso um dialogador, um doutrinador, que atue pelo magnetismo, passe misto, magnético, espírita, passe misto de preferência, ou pelo império da sua vontade. Portanto, o doutrinador também tem que ter capacidade moral sobre o obsessor, porque senão terá dificuldade. Portanto, ele, ao conseguir produzir uma doutrinação com sucesso, ele consegue dialogar e convencer com a autoridade moral do próprio doutrinador o obsessor para que deixe de obsidiar, reveja ele próprio também a sua verdade sobre a realidade e deixe de estar a prejudicar com a sua verdade outros, nomeadamente aquele médium. E claro, na possessão o processo é também o mesmo. Lembrando que
nenhum processo material existe, nenhuma fórmula, nenhum dito sacramental para expelir espíritos malfazejos. Há aí umas religiões, por exemplo, na religião católica há os exorcismos, mas os espíritos riem-se disso, lá das cruzes e tal, ou das mezinhas, dos feitiços, isso não tem valor nenhum. O livro dos espíritos, o próprio livro dos espíritos nos fala sobre essa questão dos amuletos e dessas coisas. Não tem valor nenhum, riem-se disso, riem-se disso. Tem o valor que o espírito lhe quiser dar. Não faz, quer dizer, também não vai fazer mal nenhum. Aquilo só tem o valor, se o espírito for um espírito muito ignorante, se ele se assustava com um crucifixo aqui na Terra, pois se lhe mostrarem através de um médium, pois é capaz de na mesma se assustar. Mas se ele for mais esclarecido, ele diz, mas o que é que lhe pode fazer o crucifixo? Ou o que é que lhe pode fazer uma mesinha? Nada. Ele é espírito. Não pode fazer nada. Até aos mortais não faz nada. Estão a ver? Só faz aquilo que nós permitirmos. A dita permissão, como é que nós nos deixamos obsidiar? É pela permissão que damos às ideias, à iniciativa do obsidiado. Portanto, temos estes 4 ferramentas para podermos combater as causas da adulteração da realidade por influência dos espíritos. Portanto, vimos causas e soluções das nossas verdades, quer as diretamente produzidas por nós, quer as das contribuição do espírito, e como atacá-las, como combatê-las, no sentido de criar uma melhor verdade, de nos conhecermos melhor, conhecermos-nos a nós próprios, porque se nós nos conhecermos a nós próprios, se soubermos avaliar melhor o mundo à nossa volta, estamos em melhor condições de avaliar o outro. E quando vamos avaliar o outro, nesta obra fundamental do Espiritismo, de iniciação, uma das 3 de iniciação entre as 11 fundamentais, o Espiritismo na sua expressão mais simples, há lá um capítulo destinado a máximas extraídas de ensinamentos espíritas. Há lá 2 máximas que importa recordar quando nós lidamos com o outro, já com o nosso autoconhecimento o melhor controlado possível, as nossas verdades o melhor controlado possível, com humildade, sempre com humildade, não termos a absoluta, percebermos o qual deve ser a nossa conduta espírita para com o outro e a caridade. Olhemos o que é ser espírita, o que é nós conduzir-nos espiritamente, digamos assim. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer, se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. A convocatória do Espiritismo não é uma mera convocatória de conhecimento intelectual da doutrina. De nada valerá eu conhecer toda a doutrina espírita ou conhecer a técnica da mediunidade, portanto, conhecer as capacidades mediúnicas, ter participado em muitas reuniões mediúnicas, ter dialogado com muitos espíritos. Nada me vale se eu, de tudo isso que vejo e observo, não consigo incorporar na minha conduta para ser um melhor ser humano. Dar um passo em frente no caminho do progresso e, nesse progresso, obrigatoriamente eu só progredo moralmente quando eu sei fazer bem e faço bem, dou o exemplo de praticar o bem e estou em condições de ajudar o próximo, porque sei qual é o que é bem proceder, por que razão é bem proceder, porque até tenho experiência e porque pratico, e então posso auxiliar o próximo, explicando-lhe o que é melhor, o que é bem proceder e porque é bem proceder. E assim posso condicioná-lo no bom sentido. Portanto, é isto que é ser espírita. E claro, nesta interação com o próximo, ser sempre caridoso. Caridoso no sentido cristão
da palavra, no sentido da A referência caridade é a cristã. lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. Este é o verdadeiro conceito da caridade do Cristo e que o Espiritismo, porque toma por referencial Cristo, por ter sido o ser humano mais avançado moralmente que até agora encarnou na Terra, nós devemos levar à prática esta, na nossa relação com os outros, devemos levar à prática este conceito. Não é só a parte material que é a mais simples, a da esmola. Essa é a mais simples de fazer. Mas é fundamentalmente, e neste particular, de um olhar sobre nós, um olhar sobre o outro, aqui vêm os pensamentos. Ser indulgente com as faltas do outro. Claro, eu poderei ser mais indulgente com as faltas do outro se eu próprio já estiver enfrentado aquele problema e saber qual é que é a solução. Eu próprio também já tiver pecado, digamos assim, caído naquele, errado daquela forma. O saber de experiência feito. Portanto, e então compreender melhor quando o outro às vezes nos agride por uma falta, nós sermos indulgentes para com ele, porque nós se calhar também já o fizemos. Ter a capacidade de ser benevolente por palavras, isto é, não prejudicar o outro por palavras. Todos nós, em algum momento, sentimos a tentação de falar mal do outro, nem que seja às vezes por simpatia, só porque alguém está a falar mal de um terceiro. Então nós, para sermos simpáticos para isso, estamos a dizer mal também daquele. Temos que resistir a isso. Ser benevolentes é outro prisma também da caridade do Cristo. E por fim, estarmos sempre disponíveis para ajudar, para assistir. É isso é que é ser espírita, é poder auxiliar também o próximo, doutrinando, apoiando, portanto, por forma a que possamos ajudar o outro a ter uma ideia mais exata da realidade. Mas para isso nós temos primeiro que ser capazes de nós a ter. Como posso eu ensinar a alguém aquilo que eu não sei? Eu tenho que saber, eu tenho que ter experiência. É por isso que Cristo é um referencial, porque é um profeta, é um homem com conhecimento. Ele passou por todos esses erros, também errou, também se levantou e por isso chegou a um grau de adiantamento capaz de ser mestre para nós, como outros terão sido para ele, certo? E como nós poderemos ser para outros, como somos para os nossos filhos, para os nossos educandos. Bom, queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vocês sobre este assunto. Esperemos que tenhamos sido claros. Nós, para vos trazer esta palestra, consultamos todas estas obras que aqui estão, as 11 obras da codificação fundamental, que aqui vemos na primeira linha. Cá estão as tais 3 obras de iniciação, por onde devemos começar a estudar o Espiritismo, entre as quais nós falamos agora, no fim, o Espiritismo na sua expressão mais simples, esta segunda que aí está. 5 obras básicas e as 3 obras especializadas, entre as quais a Revista Espírita, de onde vem, por exemplo, o caso da possessão e a parte da obsessão vem no Livro dos Médiuns e também a possessão vem ali na Gênese, que nós ali vimos. Depois aqui, nesta linha, temos uma série de obras, as Instruções Práticas para a Administração Espírita de Kardec, que foi substituído pelo Livro dos Médiuns. Temos o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, que é aquilo que nos informa o que é a codificação fundamental. É Kardec quem o diz neste catálogo racional que distribui com o último número da revista espírita que ele prepara em vida. Está dividido em 3 partes e logo na primeira diz codificação fundamental. E são estas 11 obras que aí estão. Então, nós temos que perceber as obras todas, por exemplo, neste caso da obsessão
e da possessão, se nós ficarmos só pelo livro dos médiuns ou pelo livro dos espíritos, nunca iremos aceitar a possessão como diferente da subjugação. Mas o próprio Kardec aceitou na Revista Espírita, que é mais recente, portanto, no número de 63, e também na Gênese. Portanto, por isso mesmo é que ele, no final da vida, diz que, atenção, que para estudar em Espiritismo precisam de estudar todas estas obras, todo este sistema. Estão a ver os modelos mentais que uma pessoa pode criar se ficar só pelo livro dos Espíritos ou pelo livro dos Médiuns? Estão a ver? Por isso devemos ir ao todo. O Diálogo das Sombras, falamos daquilo, Hermínio Miranda, aqui está um livro, uma biografia de Kardec, o livro de Berto Frobel, Muita Luz, que nos ajuda também a perceber melhor a verdade do movimento espírita pós-Kardec, a tradição lendária do Livro dos Espíritos, de Carlos de Abreu, ajuda-nos a perceber melhor a verdade do que aconteceu antes do Livro dos Espíritos. O Legado de Allan Kardec, de Simone de Privat, um livro que também nos ajuda, junto com Bert Froppel, a perceber o que se passou após Kardec no movimento espírita, com várias verdades, atenção, várias verdades, mas lá está, cada pessoa vê segundo a realidade segundo a sua verdade, e nós temos é que depois decidir-nos pela melhor, pela nossa razão, mas é importante, portanto, nós devemos juntar as nossas verdades e construir com a razão uma melhor. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, nos corremos para falar dos modelos mentais. Estes links que aqui estão são de vídeos que fomos apresentar, nomeadamente esta possessão é este último que nós vimos aqui, daquela moça. Nós estamos a transmitir, como habitualmente, em várias plataformas. Estamos a transmitir em YouTube, em Espiritismo JG, e estamos a transmitir em Facebook, na página Espírita em Kardec, administrada pelo nosso companheiro Éric, e também na página Espiritismo JG, onde nós agora vamos ver os vossos comentários e eventuais perguntas, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua dúvida ou o seu comentário aqui numa rede social, pois também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e a nossa verdade, a nossa humilde verdade sobre o que nos perguntarem. Bom, mas antes disso, vamos pedir também ao Éric que enriqueça esta palestra também com a sua verdade, juntando-se a esta que já fomos emitindo. Éric, por favor. Excelente, João, a palestra, né? E você tocou em pontos bem importantes, como, por exemplo, a prece, né? Que toca a lei de adoração. Né? Como é colocado no Livro dos Espíritos, a prece serve para louvar, pedir e agradecer. Né? E a prece é bem importante porque é através dela que entramos em conexão com o nosso anjo da guarda, que é um espírito que tem a missão de nos guiar nessa existência. Né? E a gente pode utilizar esse recurso, né, essa lei universal do anjo da guarda para qualquer coisa, né, como o SOS, como você falou, orando a ele, né, como um recurso de orientação para inspiração, né, na criação de uma obra, por exemplo. Então, é um recurso, a prece para toda hora, né? E também um recurso para os médiums, né, como você colocou, para afastar, né, os maus espíritos, os espíritos que ainda têm essa tendência para o mal, né, na imperfeição. Então, na obsessão simples, né, quando o médium ainda tem autocontrole sobre si, né, ele mesmo pode orar. Né, agora, na fascinação, quando o médium se encontra iludido, normalmente é preciso já um auxílio de terceiros, né? O verdadeiro espírito, a caridade é a lei suprema. Ou na subjugação moral e física, né? Quando há uma paralisação da vontade, você precisa do auxílio de terceiro, até do auxílio fluídico. Né? Então, a prece também é um recurso da caridade, né? A caridade que é caracterizada por essa questão da benevolência, né? Ou seja,
A benevolência tá na ação, né? E a benevolência exige o desinteresse, né? Não há como você ser benevolente se você age por mero interesse, né, econômico ou moral, né? Você tem que ter o desinteresse, a benevolência, né, o perdão das ofensas e a indulgência, né, com as perfeições alheias, né? Porque se você é imperfeito, né, você necessariamente tem que ser indulgente também com o seu próximo, com as imperfeições do próximo, né? Porque você também precisa de indulgência. Então essa é a regra, né, do, do, do Cristo, né, na caridade como Cristo nos ensinou, né? E, e é através dessa caridade que há essa mudança moral, que é a perspectiva do Espiritismo, né? Porque o Espiritismo não é simplesmente uma ciência experimental, mas é uma ciência de consequências morais. Ou seja, o objetivo é essa mudança, né? Porque o Espiritismo tem essa base da moral cristã, né? Que é a mesma que a moral espírita, né? Enfim, então acho que o capítulo da lei de adoração vai esclarecer bastante essa questão na prece, né? O capítulo do livro dos Espíritos do livro dos médiuns sobre obsessão, né? E a questão da possessão, que é bem interessante que você citou, né? Que mostra como a Espiritismo é uma ciência progressiva, né? Quando Kardec, lá na Revista Espírita, no caso da senhorita Julie, ele muda, né, essa perspectiva, e depois na Gênesis ele vai colocar também essa mudança, né? Ele vai dizer, né, a possessão pode ser tanto por um bom quanto por um mau espírito, né? O espírito vem e toma, né, todo o corpo do médium, né? Porque o médium se emancipa, dá lugar, então muda a fisionomia, né? É diferente da psicofonia que toma só a voz, né? Na possessão toma o corpo todo. Então o Espiritismo tem esse caráter progressivo também, que Kardec vai mudando durante a sua obra, né? A gente comparando, por exemplo, a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda, vemos toda uma mudança, né? Ou no caso da Revista Espírita, no caso dos espelhos também, naquele artigo do espelho mágico também, ele muda depois da concepção. Então acontece várias vezes, né? No Livro dos Espíritos, um exemplo claro é aquela questão dos animais, mas também do o momento que ocorre a concepção e o momento que ocorre o desligamento, né? Na primeira edição é no nascimento, na segunda é na concepção. Então tem um caráter progressivo realmente, mas desde que siga um método, né? Que é o crivo racional, o controle universal, seguindo esse método e essa lógica, né? Mas enfim, excelente, João, a palestra. Muito obrigado, Eric, também por nos trazeres mais estes exemplos que vêm solidificar esta verdade que vos apresentamos a respeito da natureza do Espiritismo. Nós, quando apresentamos aqui qualquer tema, nós estamos a apresentar a nossa verdade. Outras, mas nós temos que ser responsáveis por justificarmos esta verdade, por dizermos porque é que nos parece que é assim. E estarmos disponíveis, caso alguém nos apresente uma melhor, justificadamente, utilizando o mesmo método científico, o Espiritismo utilizou sempre, o controle universal do ensino dos espíritos, que a primeira, tem duas partes. A primeira parte tem que passar no crivo da nossa razão, seja por alguém, um espírito encarnado ou desencarnado, não é? Depois, se é de um espírito desencarnado, se é algo sobre o mundo espiritual que nós daqui não estamos a ver, temos é que escutar vários, ou uma indicação moral que nós não estamos a ver e que no mundo espiritual se domina isso melhor, temos que escutar vários por forma a buscar a coincidência e só ficar com aqueles que, com a ideia que coincida, sem nada absoluto. Mais tarde poderá vir uma nova verdade. O Espiritismo aceita as novas verdades desde que sejam
melhores, sujeitas pelo mesmo processo. Diz isso Kardec na Gênese, onde ele também fala da possessão, e que já o Érico aqui tinha sublinhado. Também na primeira parte, no primeiro capítulo, o caráter da relação espírita, no parágrafo 55, ele diz que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras ciências. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar sobre um determinado assunto que o espiritismo estude, ele aceitará. Seja produzida pela continuidade da investigação espírita, seja produzida por outra ciência. É esta a natureza filosófica e científica desta doutrina que tão útil nos é para progredirmos moralmente. Muito obrigado, Érico, por estas tuas verdades que nos vêm ajudar a solidificar ainda mais estas ideias que vamos aqui transmitindo, a nossa reflexão pelo controle universal do ensino dos espíritos. Temos aqui pelo menos 2 espíritos, ou 4 talvez, o meu anjo da guarda e o anjo da guarda do Érico, que nos estão a ajudar a comunicarmos esta nossa verdade. E agora podemos olhar também para as vossas dúvidas, os vossos comentários, as verdades que foram emitindo já fomos mostrando, mas temos aqui uma pergunta bem feita aqui da Shirley, que nos pergunta isto: como deve ser nossa abordagem a alguém quando detectamos erros graves dentro de interpretações no Espiritismo? Muito obrigado pela pergunta, Shirley. Julgo que a nossa palestra, de alguma forma, responde a isso. Primeiro, nós devemos ser conhecedores. Ser conhecedores. Isto é, nós só achamos que há um erro grave sobre uma interpretação do Espiritismo ou de outra área do conhecimento que nós estudamos, se nós, primeiro, tivermos uma verdade diferente, não é? A nossa verdade é diferente da outra. Mas para considerarmos erro, nós temos que poder justificar a nossa verdade como melhor do que aquela. Não é só por ser diferente, que ela é um erro. Tem que ser melhor. Ora, ser melhor obriga a autoconhecer-nos. Nós, para julgarmos o outro, primeiro temos que conhecer a nós. E já vimos como é que se formam as nossas verdades. Vamos ver se a verdade que temos não foi criada por um modelo mental não controlado, que ainda não controlamos bem, se não nos foi sugerido apenas por outro encarnado ou outro desencarnado, e nós fomos habituando à ideia, fomos ficando de modo à ideia, fomos sendo obsidiados por aquela ideia, e agora nem queremos abandonar aqui, porque é muito comum também, quando se chega à fascinação, estamos iludidos. Então tudo nos parece erro, o que vem do outro. Só por ser diferente. Ok? Portanto, como devemos proceder? Olhamos para o que o outro nos diz, evitar partir logo para a classificação de erro, porque isso obriga-nos logo, quando a gente diz tu estás errado, então eu tenho que ser capaz de dizer como é certo. Não é só, senão a crítica é destrutiva. Não basta dizer que está mal. Quem diz que está mal tem que saber dizer como é bem. Ok? Portanto, isto é a primeira questão. O primeiro passo é termos a certeza que aquela interpretação diferente é, na realidade, um erro. Se é erro, então agora temos que ser caridosos com quem está a ter. Usemos da caridade. Indulgente
nos pensamentos, com a falta, com o erro, benevolente no pensamento, não falar mal do outro só porque tem outra opinião, e assistir o outro a ver uma verdade melhor, tal qual a Gênese nos ensina e nos convoca na progressividade do Espiritismo. Explicar-lhe. Na certeza, porém, que só terá sucesso nós conseguirmos comunicar a nossa verdade que temos como melhor ao outro, se o outro a reconhecer também. Se ele não a reconhecer, pode chegar até ao ponto de até se aborrecer connosco e nem nos quer jamais ouvir. E fica na dele. Portanto, temos que fazer o papel de doutrinador. Sermos capazes, conhecedores, sermos auxiliados pelo conhecimento, justificarmos, como se justifica um espírito, quando se fala de um espírito, ter um sentimento, ser afável e poder auxiliar. Se pelo menos despertamos a ideia no nosso interlocutor que pode haver lugar a que a nossa verdade seja melhor do que a dele, mas ele ainda não está convencido, precisa de mais informação, dispor-nos, por exemplo, para lhe dar referências, e aqui as referências têm que vir sempre da codificação fundamental. É por aí. Temos que conhecer a codificação fundamental, as 11 obras, porque tal como o Eric deu aqui mais uns exemplos, o livro dos Espíritos é curto. O livro dos Espíritos diz que a possessão não existe, é subjugação. O livro dos Médiuns diz que a possessão não existe, só existe subjugação. Está a ver? Mas a revista Espírita diz que a possessão existe e a Gênese diz que a possessão existe. Estão a ver? E Kardec escreveu-as todas. E a revista Espírita e a Gênese foram escritas numa data posterior, então que Kardec tinha as ideias mais amadurecidas. Como todos nós, à medida que vamos estudando mais tarde sabemos mais coisas e mais amadurecidas do que antes, quando começamos a estudar. Portanto, devemos formar a nossa ideia, conhecermos, ser humildes ao ponto de admitir que possamos estar errados, mas justificá-la como sendo a melhor que temos. Só considerar erro se tivermos a certeza. Só pelo facto de ser diferente, opinião diferente, não quer dizer que seja errado. Às vezes pode ser até complementar, pode ser um prisma que a gente não estava a ver. Mas, se realmente tivermos a certeza, pelo conhecimento que temos, que aquela interpretação não é a melhor, será um erro, digamos assim, então temos que agora exercer a caridade com o nosso irmão. Indulgência, benevolência e apoio. Era o que se me oferecia a dizer, não sei se respondi. Eric, queres complementar de alguma forma? Não, acho que é isso que você colocou. O principal é, quando detectar algum erro na divulgação, na interpretação, é pegar os textos de Kardec mesmo, as 22 obras, né, ou 11 em títulos e 22 em volumes, né, pegar essas 22 obras, né, e pegar o texto, o trecho, né. Hoje em dia tem o IPA, que tem o Kardecpedia, que a gente pode pesquisar o texto ali de graça, as 22 obras de graça, e pesquisar um trecho específico, né, e ler, né, ler o contexto geral, né, ver todas as obras, né, porque, como o João disse, tem umas coisas que às vezes diz no livro dos Espíritos que complementa depois, né, na Gênese, na Revista Espírita, e saber, né, a argumentação, né, mostrar porque a ideia de Kardec é mais lógica, mais madura, né, e também o ponto importante é treinar a hermenêutica, né, a interpretação dos textos, né, saber interpretar, né.
A gente vive num período onde as pessoas leem pouco, né? Então muitas vezes as falsas interpretações vêm ou de um analfabetismo funcional ou de uma leitura incompleta, né? Então é preciso leitura completa e treinar a interpretação, a hermenêutica lendo, né? As pessoas precisam ler mais hoje em dia, textos, né? Textos filosóficos, por exemplo, as pessoas leem pouco, né? Ou literatura mais elaborada, né? Ou, normalmente hoje em dia leem-se mais coisas simples ou só revista, enfim, ler mais, né? Se dedicar à leitura para saber a interpretação, né? Mas é isso, é ter a base kardeciana para demonstrar o erro, né? E ter a humildade de aceitar também, né? Porque a gente também pode errar, então se apontarem e mostrarem, não, tá errado, e mostrarem a fonte, não, então a gente aceita, né? Porque a ciência é feito disso, não há um monopólio da verdade, né? Você tem que estar disposto a debater, discutir racionalmente e poder não ser dogmático, né? Poder admitir que errou e tudo mais. Então é isso, esse, esse critério racional. Muito obrigado, Eric, por estas excelentes verdades que também aqui trouxeste, que reforçam a que já íamos emitindo e espero que possam ter sido de utilidade à Chile. Ela diz-nos, perfeito João, gratidão, você soma muito nos poucos conhecimentos que tem dentro do Espiritismo, Deus te abençoe sempre, edificando. Muito obrigado, Chile. Fazemos o que podemos dentro da nossa humildade. Bem-haja pela sua pergunta, pela sua participação. Também ela te agradece, Eric. E em termos de perguntas, não temos aqui mais nenhuma. Temos apenas aqui mais alguns comentários da nossa amiga Lubélia Dias, Sandra Melo. E pronto, posto isto, então iríamos encaminhando para o final. Eric, não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de começarmos a terminar. Não, só agradecer a você, João, a todos, né? E vamos estudar a Kardec. Só agradecer mesmo. Nós é que te agradecemos também a ti, Eric, e agradecemos aos nossos telespectadores pela vossa participação, com os vossos comentários, com as vossas perguntas. E então, queridos amigos, vamos terminar da mesma forma como começamos, fazendo uma prece. Vimos que é uma ferramenta essencial para modularmos a nossa verdade, no sentido da melhor verdade, sempre, todos os dias. É uma das ferramentas, quer para o desenvolvimento da nossa própria, quer por aquela que nos é sugerida pelos outros. Então, vamos orar, vamos evocar a Deus para que nos ajude a construir uma melhor verdade sobre a obra maravilhosa que Ele criou, onde nós somos alunos nessa escola maior da vida. E que encantadora é esta escola, onde nós podemos sempre conhecê-la melhor, trocar uma verdade por outra melhor ao longo do nosso processo de aquisição de conhecimentos. Louvado seja, Senhor, por essa obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós vos queremos também agradecer pela ferramenta que a todos nos deste para podermos tirar rendimento, utilidade, benefício deste período escolar na encarnação, na nossa vida,
que é a inteligência. Inteligência, que é uma característica da alma, esse ser permanente que nós somos. Bem assim como as memórias que transportamos dos nossos conhecimentos intelectuais e morais. Mas essa inteligência é ela que nos faz conhecer-nos melhor a nós próprios, conhecermos melhor a obra de Deus e avaliarmos melhor o outro, o nosso irmão, compreendendo que ele é como nós, foi criado simples, ignorante como nós, e tem a responsabilidade de exercitar a sua inteligência para avançar moralmente na vida. Bem-ajas, pois, Senhor, pela dádiva desta ferramenta preciosa, a inteligência. Mas, por fim, Senhor, vos queremos pedir que, no exercício desta ferramenta para melhor nos conhecermos e avaliarmos o outro, olharmos para o outro, sempre nos possas ajudar através de boas sugestões, através do nosso anjo da guarda, através dos nossos mentores espirituais, quando nós estivermos a criar modelos mentais que possam prejudicar o outro ou também prejudicar-nos a nós, mas essencialmente se prejudicar o outro, vos pedimos que nos envieis essas boas sugestões para que possamos em tempo recuperar caminho. Bem-aja, Senhor, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de semana e então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, a esta hora, aqui nos nossos canais, em que refletiremos sobre o tema espírita. Boa noite, queridos amigos. Bom fim de semana.